Continuando com o mesmo propósito estabelecido na parte 5A, vamos caracterizar o que é um vetor. O vetor é uma entidade matemática provida de direção, sentido e intensidade, também chamada de módulo. Geometricamente, nós podemos representar um vetor por uma reta. Deixa eu fazer aqui assim. Então nós temos aqui a origem do vetor, por exemplo, ponto A, a extremidade do vetor, o ponto B. A direção do vetor é definida pela direção dessa reta, que é suporte para ele. Isso aqui seria um vetor U, representado assim com uma flechinha por cima. A sua direção, se nós chamássemos aqui um eixo norte, sul, oeste e este, sua direção seria R e seu sentido seria um rumo nordeste. O sentido é de A para B e o sentido inverso, né, podia ser de B para A. Aqui no caso, então, está representado o sentido. A intensidade do vetor é a distância entre esses dois pontos, ou chamado seu módulo. Analiticamente, nós poderíamos representar esse vetor por vamos botar aqui mais um sisteminha de eixos. Um vetor U, por exemplo, esse vetor U, teríamos aqui o eixo X graduado, o eixo Y graduado, sua representação analítica nesse plano cartesiano. E aqui nós teríamos os vetores unitários em cada eixo, no eixo X, o Y, e no eixo J, no eixo Y, o J. Esse vetor aqui, por exemplo, teria coordenadas 1, 2, 3, 4, por exemplo. 4, 1, 2, 3, 4, e aqui seria o 3. Então ele teria, para a representação analítica desse vetor, 4i mais 3j. Essa seria a representação analítica do vetor. Esse i e j são os vetores unitários e 4 e 3, esse 4 e 3 são as componentes do vetor. Genericamente, nós poderíamos representar o vetor como se quiséssemos botar aqui umas componentes genéricas, né? Aqui seria, vamos representar aqui dois vetores, né? Para fazer a representação genérica. Teremos aqui o vetor U, aqui o vetor V, aqui esse vetor U com suas componentes aqui no eixo Y, seria U de Y, suas componentes no eixo X, U de X, aqui esse vetor V teria no eixo X sua componente V de X e aqui no eixo Y sua componente V de Y. Então isso seria uma representação genérica. U de X e U de Y seriam as componentes do vetor X, seriam suas componentes, e V de X e V de Y
as componentes do vetor y, como nós estamos tratando aqui. E esse vetor, esses dois vetores formam um ângulo. Vamos a seguir introduzir o conceito de produto escalar. Vou mostrar uma outra figura aqui. Então nós temos nessa figura, aqui representado o círculo trigonométrico, em que nós temos aqui, por exemplo, vamos definir aqui como produto escalar, vamos primeiro botar as suas componentes e definir aqui produto escalar, conceituar, produto escalar. O produto escalar entre dois vetores é representado assim, um U, aqui um operador, uma bolotinha que representa o produto escalar V, igual o produto de seus módulos pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Esse primeiro membro aqui é a soma dos produtos das coordenadas correspondentes. Então seria U de x vezes o V de x mais o U de y vezes o V de y, igual produto dos módulos pelo cosseno do ângulo. Esse é o conceito de produto escalar. Nesse círculo trigonométrico aqui, nós temos aqui que o módulo de U é igual ao módulo de V, que é igual a 1, porque está aqui, eles estão representados aqui nesse círculo trigonométrico que tem o raio para unidades. Esse ângulo θ, representado aqui entre os dois vetores, vai ser o ângulo que o vetor U faz com o eixo x, menos o ângulo, né, que o vetor V faz com o eixo x. O θ vai ser então A menos B, conforme está representado aqui na figura. Isso daqui vai nos dar base para nós calcularmos, por exemplo, aplicando a trigonometria, qual seria, por exemplo, a fórmula de A menos B, cosseno de A menos B, a fórmula de cosseno de A mais B, como poderia ser determinada essa fórmula? A fórmula toda. Então, usando aqui no produto escalar, nós vemos aqui na figura que essas componentes, U de x e U de y, seriam aqui o U de x, conforme está aqui o vetor U, aqui é o eixo dos cossenos, né? Aqui assim nós medimos os cossenos e aqui medimos os senos. Então esse U de x é o cosseno de A. E o U de y, esse U de y medido aqui nos senos, ele é o seno de A. Então, cosseno de A e seno de A são as componentes desse vetor U. Analogamente, as componentes do outro vetor, V de x e V de y, são o V de x, reparem aqui, nesse triângulozinho retângulo, esse V de x é o cosseno de B. E o V de y, essa componente y, é o seno de B. Então estão aqui as componentes desse vetor. Então, substituindo essas componentes aqui na expressão do produto escalar, nós temos então aqui que U de x, então seria aqui cosseno de A vezes o cosseno de B, U de x vezes V de x, U de x vezes V de x, mais U de y
vezes V de Y, U de Y vezes V de Y, seria, então, o seno de A vezes o seno de B é igual o produto dos módulos, o módulo é 1 de cada vetor, porque eles são vetores unitários, pelo cosseno do ângulo formado entre eles, o cosseno de θ, vezes o cosseno de θ. Então nós temos aqui, sabendo que o θ é igual a E menos B, A menos B, né? Então cosseno de A menos B vai ser igual cosseno de A, cosseno de B, mais seno A, seno de B. Essa é uma fórmula importante na trigonometria plana e vemos aqui como ela é facilmente calculada com o conceito de produto escalar. Dessa forma, nós podemos variar, por exemplo, se o B for negativo. Se o B for negativo, ora, vamos recordar aqui o círculo trigonométrico, rapidamente aqui, para não carregar muito essa figura. Vamos imaginar aqui um ângulo B, está aqui o ângulo B, medido aqui positivamente, e para cá é medida negativamente. O sentido trigonométrico de medida positiva do ângulo é aqui, e negativo é aqui. Então, medindo o ângulo negativamente, quer dizer, o ângulo menos B, para cá, então nós vemos o seguinte aqui. O cosseno de menos B, isso aqui seria o menos B, o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. O mesmo não se dá com o seno. O seno de menos B, ele está aqui abaixo da origem, ele é negativo. Então, seno de menos B é igual a menos o seno de B. E o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Isso levado lá na expressão aí em cima fica, o B sendo negativo, fica cosseno de A menos B é igual cosseno de A vezes o cosseno de menos B mais seno de A vezes o seno de menos B. Logo, menos vezes menos dá mais, cosseno de A mais B é igual, o cosseno aqui não se altera, cosseno A, cosseno B, aqui o seno é negativo, então esse sinal aqui vai ser trocado, seno A, seno B. É outra fórmula muito usada para resolver problemas de trigonometria e suas aplicações. E podíamos tirar outras relações, dessa fórmula fundamental. Então, por exemplo, vamos supor que nós fizéssemos A igual a B nessa fórmula fundamental, A igual a B. Então, se A é igual a B, aqui ficaria cosseno de 2A é igual, o A é igual a B, então ficaria cosseno ao quadrado de A menos A igual a B, seno ao quadrado de A. É outra fórmula do arco duplo, também muito usada na trigonometria em outras aplicações. E muitas outras podem ser tiradas. Nós podíamos, por exemplo, aqui, levar em consideração esse seno de A, né? Sabendo que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1, se tirássemos aqui o seno de A, ficaria 1 menos cosseno de A, substituído aqui, ficaríamos com outra fórmula. E se tirássemos o cosseno e substituiríamos aqui, teríamos outra fórmula. Simplesmente. Outros exemplos que poderíamos dar, fazendo, por exemplo, B igual a 90 graus, o B igual a 90 graus. Então, cosseno de A mais B, então nós temos aquele cos, cos de A, cos de B,
menos seno de A, seno de B. Então, se o B for 90 graus, nós ficaríamos com cosseno de A mais 90 graus, que é igual cosseno de A, cosseno de 90 graus, menos seno de A vezes seno de 90 graus. Ora, recordando mais uma vez aqui o círculo trigonométrico de raio 1, olha, 90 graus é aqui é o eixo dos senos, aqui o eixo dos cossenos. Então, o cosseno de 90 graus, aqui esse cosseno, é zero. Esse cosseno de 90 graus é zero, então esse termo some. Aqui é o eixo do seno. O seno de 90 graus é o próprio raio do círculo unitário, é 1. Então esse cosseno de A mais 90 graus vai ser igual a menos seno de A. Uma relação também muito usada em dedução de fórmulas que nós temos, né? Então, portanto, podemos fazer muitas outras deduções, e tirando sempre dessas expressões fundamentais e de outras. Então, você pode usando esse conhecimento simples, para chegar até outras fórmulas e resolver novas questões. Eu gostaria de lembrar, eu sempre lembrava isso aos meus alunos, que a matemática, a física, a estatística e a informática são ferramentas de trabalho, do nosso trabalho, né? de navegantes, de engenheiros, do pessoal da área tecnológica de uma maneira geral, técnicos e de nível superior, de nível médio. Então, quanto mais o profissional conhecer as suas ferramentas, melhor trabalho ele fará, melhor qualidade o trabalho dele fará. Então isso é um incitamento que eu faço para que todos continuem estudando. É só isso por agora.